Bradesco. Para ter presença de inovação em tecnologia, prefira a presença do Bradesco. Bradesco oferece Jornal Nacional. Um protesto de policiais contra o governo põe o Equador em clima de tensão máxima. O presidente Rafael Correia é alvo de ataques dentro do quartel da polícia. Morre aos 85 anos o ator Tony Curtis. O Brasil há 3 dias das eleições. O Supremo Tribunal Federal decide que o eleitor só vai precisar de um documento oficial com foto na hora de votar. Os candidatos à presidência se encontram para o último debate antes da eleição. O Datafolha anuncia mais uma pesquisa da intenção de voto. E o JN no ar encerra a série de viagens a jato entre as cidades brasileiras. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Há 3 dias das eleições presidenciais, os eleitores brasileiros terão hoje mais uma oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. William Bonner está na Central Globo de Produção, no Rio de Janeiro. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Nós estamos no Estúdio já todo preparado para o último debate antes da votação de domingo. Aqui a gente vê o posicionamento dos candidatos que foi acertado num sorteio. Aqui vai ficar o candidato José Serra, do PSDB, Marina Silva, do PV, Dilma Rousseff, do PT e Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Ali atrás de onde eu estou, tem a plateia com uns 200 lugares mais ou menos que foram reservados aí para convidados dos próprios candidatos e convidados da Rede Globo também. Os candidatos vão poder trazer até 10 assessores, mas nem todos vão poder conversar com eles nos intervalos, como a gente vai ver daqui a pouquinho no Jornal Nacional. E nesta edição está terminando o nosso projeto especial para as eleições. A equipe do JN no ar mostra como foi a visita ao último estado do roteiro. Rio Grande do Sul. Eleições 2010. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. De volta ao estúdio do debate de candidatos à presidência, vamos ver como foram os preparativos para esse encontro na reportagem de Mônica Sanches. Os técnicos da Central Globo de Produção passaram o dia fazendo os últimos ajustes no estúdio. 8 câmeras vão mostrar cada detalhe do debate. Nestas cadeiras ficarão os assessores que, durante os intervalos, podem subir ao palco para trocar ideias com os candidatos. Vão participar do debate Dilma Rousseff, do PT, José Serra, do PSDB, Marina Silva, do PV e Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Eles têm camarins exclusivos, com privacidade, onde podem combinar estratégias com os assessores antes de entrar no estúdio. O debate de hoje à noite será o último confronto de ideias e propostas para o futuro do país. Faltam 59 horas e meia para os brasileiros começarem a registrar nas urnas quem eles querem que governe o país nos próximos 4 anos. E a gente lembra que este último debate dos candidatos à presidência antes da votação de domingo vai começar logo depois de Passione, ao vivo, aqui da Central Globo de Produção. Até já. Até já, William, e logo após o debate você terá as notícias da noite no Jornal da Globo. A gente lembra que a partir de amanhã o Jornal Nacional volta para as 8h15 da noite, pelo horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Bradesco. Com o fim da propaganda eleitoral obrigatória, amanhã o Jornal Nacional volta ao seu horário habitual, 8h15 da noite. As notícias do Brasil e do mundo amanhã, às 8h15 da noite, pelo horário de Brasília, no Jornal Nacional. Chega neste momento para participar do debate, o último debate deste primeiro turno, o candidato do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio. O candidato hoje não teve compromissos oficiais e nós não podemos conversar com o senhor sobre a sua expectativa para este último debate do primeiro turno. Qual é a sua expectativa, candidato? Uma grande expectativa, porque hoje é o debate decisivo, não é verdade? Esta semana é a semana em que o eleitor está tomando as suas decisões e esse debate
é o que vai decidir. Muito obrigado, candidato. Bom debate. Além de Plínio de Arruda Sampaio, também participarão Dilma Rousseff, do PT, José Serra, do PSDB e Marina Silva, do PV. O debate aqui na Globo começa logo depois da novela Passione. Rede Globo, eleições 2010. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. Programa do Jô. Hoje, depois do Jornal da Globo. Os 4 candidatos à presidência da República que vão participar esta noite do debate final, do último debate do primeiro turno das eleições presidenciais, já estão aqui na Central Globo de Produção, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Além do candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, também chegaram os candidatos José Serra, do PSDB, que chegou num carrinho tradicional da Rede Globo. Logo em seguida, vamos ver agora, chegou a candidata Marina Silva, do PV, acompanhada de assessores. E pouco depois, então, chegou a candidata Dilma Rousseff, do PT, também acompanhada pelo governador Sérgio Cabral e de assessores. O debate da Rede Globo segue o modelo tradicional, já amplamente conhecido e consagrado, com perguntas já previamente determinadas e também temas livres para os candidatos fazerem perguntas entre si. O debate na Globo começa logo depois da novela Passione. Rede Globo, eleições 2010. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. 22h35. Amanhã, 12h10, tem as notícias da região no Jornal da Tribuna, primeira edição. Assista agora, debate com os candidatos à presidência da República. Eleições 2010. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. Olá, boa noite, bem-vindos à Central Globo de Produção aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Nós teremos, a partir de agora, o último debate antes da votação de domingo, mais uma oportunidade de avaliar os planos e as ideias dos candidatos à presidência da República. Estão conosco aqui José Serra, do PSDB, Marina Silva, do PV, Dilma Rousseff, do PT e Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Os demais candidatos, Ivan Pinheiro, do PCB, Levi Fidelix, do PRTB, José Maria, do PSTU, José Maria Eimael, do PSDC e Rui Costa, do PCO, não participam do debate por não terem representação na Câmara e nem atingido 3% das intenções de voto. Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi estabelecido num sorteio. Agora nós vamos ver um resumo das regras do debate. Em 4 blocos de debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro, os temas para essas perguntas vão ser determinados por sorteio. No segundo e no quarto, tema livre. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais. Quando o bloco for de tema determinado, primeiro será sorteado o tema e depois o nome do candidato que vai fazer a pergunta. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. O debate tem a seguinte mecânica: o candidato sorteado para abrir o bloco escolhe quem vai responder e tem 30 segundos para fazer a pergunta. O escolhido tem 2 minutos para responder. Quem perguntou tem 1 minuto para réplica. Quem respondeu também tem 1 minuto para tréplica. A segunda pergunta será feita pelo candidato que respondeu a primeira e assim por diante. O candidato terá sempre que perguntar a um adversário que ainda não tenha falado no bloco. O último a perguntar fará necessariamente a pergunta a quem abriu o bloco. Esse mecanismo foi criado pelo matemático Oswaldo de Souza, visando ao equilíbrio e garantindo que todos perguntem e respondam uma vez por bloco. O candidato que abre o bloco não participa do sorteio para escolher o candidato que abre o bloco seguinte.
E assim, nós estamos encerrando o último debate das eleições 2010 com candidatos à presidência da República. Eu quero agradecer a presença de José Serra, do PSDB, Marina Silva, do PV, Dilma Rousseff, do PT, Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Os senhores deram mais uma oportunidade para que o eleitor brasileiro possa conhecer as propostas dos senhores, as propostas de quem, afinal, pretende governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Eu agradeço a você também, eleitor, telespectador, pela sua audiência até agora. Nós continuaremos acompanhando os últimos dias de campanha dos candidatos, lembrando que no próximo domingo, aqui na Globo, você vai acompanhar todo o processo de votação e de apuração das eleições 2010. Daqui a pouco tem Jornal da Globo ao vivo com os candidatos. Uma boa noite para você. Eleições 2010. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. Amanhã no Globo Repórter, a surpreendente rotina das famílias que moram isoladas em plena floresta amazônica. E logo depois, você vai descobrir que o dia a dia pode ser a maior comédia na estreia de Junto e Misturado. Jornal da Globo. Oferecimento Libra Terminais. Orgulho de nascer e crescer aqui. Boa noite. Boa noite. Acabou há instantes o debate dos candidatos à presidência. Foi uma oportunidade para os eleitores de ver os candidatos sem aquela embalagem da propaganda, do marketing político, coisa hoje essencial em campanha eleitoral. Você vai conferir aqui as reações. E o Jornal da Globo também traz a crise no Equador. A roubo presidencial. Rafael Correia desafia levante policial, enfrenta bombas de gás e vai parar no hospital. Na cadeia, seguranças de shopping de Cuiabá que espancaram até a morte um vendedor são condenados. De galho em galho, por que os trainees e estagiários mudam tanto de emprego? Ladeira abaixo. Dólar tem a menor cotação em 2 anos. Carlos Alberto Sardenberg explica por quê. E ainda, os últimos números do Datafolha para presidente, a decisão do STF sobre que documento deve ser levado para a eleição. E uma pesquisa inglesa que explica por que quem se apaixona perde amigos. Amanhã, 15 para 6 da tarde, os agitos de Malhação. Logo depois, as emoções de Araguaia. 7 horas, tem o Jornal da Tribuna, segunda edição. Tem ainda as divertidas surpresas de Tititi. 8h15, as notícias do Jornal Nacional. E logo a seguir, Passione. O último debate realizado hoje pela TV Globo, há 3 dias da eleição, foi marcado pela troca de ideias e apresentação de propostas. Um camarim para cada candidato e dentro deles todo o conforto. Sofá, TV e mesa farta. Na Central Globo de produção, câmeras a postos para registrar a chegada de cada um. Dentro do estúdio, tudo pronto para receber os 4 candidatos e cerca de 200 convidados. José Serra, do PSDB, chegou primeiro, acompanhado da mulher Mônica. O candidato do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, trouxe as netas, Ana e Marina, para assistirem ao debate. Marina Silva, do PV, veio logo depois, junto com assessores. Dilma Rousseff, do PT, foi a última a chegar aos estúdios em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Antes do debate, pose para um exército de fotógrafos. Olá, boa noite. Nós teremos, a partir de agora, o último debate antes da votação de domingo, mais uma oportunidade de avaliar os planos e as ideias dos candidatos à presidência da República. O mediador William Bonner explicou as regras do debate. Esse silêncio só poderá ser quebrado agora, porque é o momento em que eu peço uma salva de palmas aos 4 candidatos.
que democraticamente vão debater propostas fundamentais para o futuro do Brasil. Depois sorteou o primeiro tema. É legislação trabalhista. Os intervalos também são momentos valiosos para os candidatos. Essa é a hora de ouvir os assessores. São apenas alguns minutos que servem para avaliar e até mesmo para mudar as estratégias durante o debate. Depois do intervalo nós voltaremos. E a cada intervalo a movimentação no estúdio era grande. O debate teve temas sorteados e temas livres. Habitação. À beira-mar, na República de Estudantes, por todo o país, os eleitores acompanharam atentos o último confronto de ideias antes das eleições. As pessoas às vezes podem estar indefinidas ainda, né? Então eu acho que isso ajuda muito a definir, né, o candidato que poderiam ser escolhidos. Como nós estamos na véspera das eleições, é importante a gente ter certeza realmente nas propostas de cada candidato. É um horário ali onde está tudo sintetizado, as propostas, tal, o que cada um está pensando para o futuro do nosso país. Até quem fazia exercício na academia ficou de olho no debate. Para quem tem dúvida ainda a respeito dos candidatos, ajuda a gente a fazer uma avaliação a partir das propostas de governo de cada um. Agora a missão é do eleitor. Faltam só 3 dias para decidir em quem votar para governar o país nos próximos 4 anos. Instantes finais, torcida brasileira, grande emoção nos ares. É a última semana, menos do que isso, é a Batalha do Planalto. No nunca menos pacífico Oceano Atlântico, aquela bela nave se desloca celeremente rumo ao seu futuro, dirigido pelo futuro ex-comodoro Lula da Silva. Companheiras e companheiros, eu queria dizer umas palavrinhas aqui para vocês, porque eu estou convencido de que nunca antes na história deste país houve um comodoro tão convencido de que do seu sucesso, fazendo o próprio sucessor. Eu até achei que tinha muita gente chiando, a imprensa impressiona demais, mas na verdade todo mundo tem direito de fazer ou de dizer o que quiser, desde que a gente ganhe no final. Sobre sua cabeça, os bravos pilotos fazem suas últimas evoluções, piruetando as últimas acrobacias na tentativa de conquistar nossa atenção. Dilma do chefe, é isso aí, gente. Como diz o Jô Soares, daqui a pouco a gente volta. Serra Pelado. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções para essas oposições. Marina Verde da Silva, eu acho que o país já está maduro para o voto verde. Segundo turno já. Onde isso tudo vai dar, você já saberá. Domingo agora. Não perca o próximo e último capítulo de A Batalha no Planalto. No próximo bloco, veio da Inglaterra a confirmação para o que a Cristiane vai dizer. Namoro novo acaba com amizades. O Brasil às vésperas da eleição. Confira nesta sexta o caderno especial Voto Eleitor, que traz o perfil dos candidatos, locais de votação e detalhes do eleitorado da Baixada Santista. Saiba ainda o que mudou na hora de votar neste domingo. Sobre a corrida eleitoral, veja os números da última pesquisa IPAT para presidente da República e governador do estado. Em entrevista exclusiva para a Tribuna, o presidente Lula fala sobre o atual momento do país, a nova realidade econômica com o pré-sal na Bacia de Santos e lembra da sua passagem pela região. Mas antes de votar, que tal se divertir? Então confira as dicas de cinema, as atrações no teatro, na música e muito mais. Tudo isso você já sabe onde encontrar, é em A Tribuna. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Bom Dia Brasil. Assista agora ao programa do Jô e boa noite. Uma boa noite a você, até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Libra Terminais. Orgulho de nascer e crescer aqui.